Ela era jovem, bonita e muito inteligente. Ela tinha um futuro brilhante pela frente. Mas em uma noite fatídica, ela abriu a porta para um estranho que mudaria sua vida para sempre. Quem era esse homem? Por que ele a matou? E como sua amiga dedicada conseguiu resolver o mistério que a polícia não conseguiu? Esta é a história de Ângela Samota, uma vítima de um crime brutal que levou mais de 20 anos para ser solucionado. Na noite de 12 de outubro de 1984, 3 amigos de faculdade resolvem sair para se divertir um pouco. O nome deles era Angela, Russell e Anita. Russell era o único homem do grupo. Guarde bem este nome, Russell. Os 3 amigos queriam apenas beber alguns drinks, conversar, dançar, e foi isso que fizeram. Os amigos foram a uma boate muito conhecida ali próximo da faculdade que estudavam e nesta boate ficaram até tarde. Angela estava com seu carro e ao ir embora a garota ofereceu uma carona para Anita e também para Russell. Ela deixou cada um em sua respectiva casa e resolveu dar uma passadinha ali na casa de seu namorado, antes de ir embora para sua casa. Ela ficou na casa do namorado por cerca de 1 hora, deu boa noite para o rapaz e então seguiu para sua casa. Ao chegar em casa por volta da 1 da manhã, Angela jamais imaginaria os momentos de horror que ela iria passar. Ela entrou em sua casa e de repente escuta alguém bater em sua porta. Angela então vai até a sala de sua casa e abre a porta. Em sua frente, um homem pede para entrar e ir ao banheiro. Aquele homem estranho também pede para usar o telefone. Angela então permite que o homem entre em sua casa e resolve ajudar aquele rapaz. Enquanto o homem segue pelo corredor, Angela vai para o outro lado e liga para seu namorado. Enquanto Angela fala com seu namorado, o homem caminha pela casa de Angela, como se estivesse ali inspecionando o local, verificando se Angela realmente estava sozinha em casa. Quando aquele rapaz estranho percebe que Angela está sozinha em casa, aquele homem vai até a cozinha e pega uma faca. Era 1h45 daquela madrugada, quando o namorado de Angela recebeu aquela ligação. O rapaz já estava dormindo, mas então acorda assustado e atende ao telefone. Do outro lado da linha era Angela, que estava com uma voz de pânico. A garota então diz ao namorado: "Tem um homem na minha casa me pedindo para usar o banheiro e querendo usar meu telefone." De repente, a ligação cai de forma abrupta. O namorado de Angela fica confuso e desesperado. Ele tenta então retornar a ligação, mas Angela não atende ao telefone. Aquele homem então resolve pegar seu carro e dirigir até a casa de Angela. O namorado de Angela era um rapaz que tinha um excelente emprego. E o seu carro era um daqueles carros chiques da época, que tinha um telefone com fio dentro dele. Vale lembrar que estamos no ano de 1984 e os telefones celulares não eram comuns naquela época. Mas, por sorte, o namorado de Angela tinha esse telefone em seu carro. Ele vai o caminho todo tentando ligar e falar com Angela, mas o telefone só chama. Aquilo vai deixando o rapaz agoniado, ele não sabe o que fazer. Afinal, quem era aquela pessoa que estava na casa de Angela, que ela havia relatado ao telefone? O que ele estaria fazendo na casa dela? O namorado então finalmente chega na casa de Angela, já temendo o pior. Ele sobe as escadas correndo, já desesperado com aquela situação, e toca a campainha da casa da moça. Porém, ninguém responde. Ele começa a gritar e esmurrar a porta da casa de Angela, mas ninguém aparece. O namorado de Angela então resolve procurar pela moça nas redondezas, pega seu carro e vai fazer uma ronda no quarteirão. Mas não encontra nada, nenhuma pista do paradeiro de Angela, onde ela estaria. O namorado então retorna para frente da casa de Angela e resolve ligar para a polícia. Por volta das 2 da manhã, a polícia chega na casa de Angela, nota que o carro dela está ainda lá na frente, estacionado, sugerindo então que Angela provavelmente não estaria muito longe dali. Os policiais então se preparam para o pior e começam ali a chamar pelo nome de Angela. Ninguém responde. Os policiais então conseguem abrir a porta da casa de Angela e ao entrar no local eles inspecionam a sala de estar. Ao entrar na casa eles não notam nada de estranho, apenas os sapatos de Angela ali no chão da sala. Até aí tudo certo. Porém aqueles detetives estão prestes a presenciar uma das cenas mais chocantes de suas vidas. Ao entrar então no quarto de Angela, eles percebem que o pior havia acontecido. Ali sobre a cama estava o corpo de Angela. Suas pernas estavam para fora da cama e o corpo da moça estava sem roupas e uma grande mancha vermelha cobria os lençóis. Os policiais então avisam ao namorado que infelizmente Angela havia perdido sua vida. O rapaz ficou espantado sem saber o que dizer. Mais tarde, os legistas confirmaram que Angela havia sido atacada por um objeto cortante
e isso levou a moça a óbito. Aquele estado em que foi encontrado o corpo na cama, sem roupa, também sugeriu que aquele monstro misterioso havia feito com Angela antes de lhe tirar a vida. Para entender o que aconteceu, vou contar um pouco sobre a história de Angela. Angela Samota nasceu no dia 19 de setembro de 1964, em Alameda, na Califórnia. Quando Angela atinge a adolescência, sua família se muda então para o Texas. Lá ela termina seus estudos e em 1982 ela entra para a Faculdade de Ciências da Computação e Engenharia Elétrica. Angela era aquele tipo de pessoa popular. Ela era muito bonita, simpática com todos, muito carismática, além de extremamente inteligente. Era aquele tipo de pessoa que todos querem estar em volta. Então, quem a conhecia gostava muito dela. Assim que ela entrou na faculdade, ela conheceu sua colega de quarto, Sheila Wysocki. De início, elas tiveram algumas desavenças, pois Sheila não gostava do atual namorado da amiga de quarto. A Sheila era totalmente o oposto da amiga, mais quieta, calada, sempre no canto dela. Já a Angela era bem extrovertida. Porém, quando a Angela terminou com o namorado, a amizade entre as duas floresceu. As garotas foram se aproximando e ficaram muito amigas. Era como se uma garota completasse a outra, como unha e carne. Até o fim do ano, as duas eram melhores amigas, amigas inseparáveis. A Sheila descreve a Angela como sendo uma pessoa que animava qualquer ambiente, aquele tipo de pessoa que tinha uma luz própria. Em 1984, quando todo aquele terror havia acontecido, a Sheila já não era mais a companheira de quarto de Angela, mas as duas ainda eram muito amigas. Naquela fatídica noite, a Sheila não havia ido até o bar com os amigos. Ela havia ido visitar os seus pais e recebeu com muita tristeza a notícia do trágico fim de sua melhor amiga. Sheila chorou profundamente ao receber aquela notícia muito triste. Ela logo se prontificou a ajudar a polícia e descobrir quem havia feito aquilo com sua amiga. Os detetives então refizeram os passos de Angela daquela noite. Foram até a boate que os três amigos foram e tentaram ali conseguir alguma pista do que pudesse ter acontecido com a moça. Mas infelizmente nada de anormal foi descoberto. Restaram então apenas 3 suspeitos. Um deles era o namorado atual de Angela, aquele que havia recebido a ligação. O segundo suspeito era um antigo namorado de Angela e... Vocês se lembram do Russell? O amigo de Angela que estava com ela na boate? Então, Russell era o terceiro suspeito da polícia. A polícia começou a investigação pelo antigo namorado de Angela, que era alguém que tinha a fama de ser muito controlador, mas logo descartou a possibilidade dele ter feito aquele mal para Angela. Seu álibi era muito forte e foi confirmado também. Ele estava trabalhando no horário do crime. Restaram então 2 suspeitos, o atual namorado de Angela e Russell. Naquela época não haviam testes de DNA como existem hoje, mas havia um teste que poderia ser feito para verificar se o esperma coletado na cena do crime poderia ser de um dos acusados. E este teste foi feito. Com isso, a polícia conseguiu excluir o atual namorado de Angela de um possível culpado. Porém, o teste para o amigo de Angela, o Russell, deu positivo. Ou seja, Russell poderia ser um dos possíveis autores daquele crime bárbaro. A polícia então concentrou todos os esforços da investigação daquele rapaz, no Russell. Eles escolheram o depoimento do rapaz e o mesmo disse à polícia que a Angela deixou ele em casa. E após isso ele foi dormir, não sabendo de nada sobre os próximos passos de sua amiga. Mas esse depoimento não deixou a polícia satisfeita, não. Os investigadores então resolveram fazer o teste de polígrafo, aquela máquina que detecta mentiras. E mesmo assim não consegue extrair nenhuma prova de Russell. Segundo a máquina, o rapaz estava falando a verdade. Mas isso não foi suficiente para a polícia. Eles queriam pegar Russell em algum detalhe, e então resolvem pedir ajuda para Sheila. Os policiais colocam escutas na Sheila e pedem para a amiga da Angela marcar um jantar com Russell, algo escondido ali. A ideia da polícia era fazer o rapaz confessar o crime para a amiga de Angela, ou então pelo menos dar alguma pista ali para a polícia poder tentar incriminar Russell, tentar pegar ele ali na mentira. A Sheila resolveu ajudar então, pois na cabeça dela o culpado era Russell. A Sheila estava empenhada em ajudar e queria muito prender aquele rapaz pelo crime da morte de sua melhor amiga. Mesmo com muito medo, a Sheila vai até o encontro com o Russell. Os dois jantam juntos, eles conversam bastante, mas então a Sheila retorna sem nenhuma informação relevante. Sheila faz amizade então com os investigadores do caso e tenta de todas as formas ajudar. Mas o tempo vai se passando e nada deles conseguiram pegar o tal Russell.
O Russell foi praticamente perseguido pela polícia. Ele saía do trabalho e eles estavam lá esperando por ele. Ele estava parado no farol e lá estava a polícia, os investigadores à sua espreita. A vida daquele rapaz se tornou um verdadeiro inferno. Eles o convocaram por diversas vezes para depor. E chegou o momento que o rapaz já não aguentava mais. Ele se cansou daquela perseguição que a polícia estava fazendo com ele. Russell então resolve contratar um advogado para que a polícia o deixasse em paz. E na visão da polícia, o fato dele ter contratado um advogado era uma prova que ele devia algo para a justiça. Mas como eles não tinham nenhuma prova contra o Russell, nada podia ser feito. O Russell então chegou ao ponto de ter que sair do país. Ele se mudou mesmo, foi embora, para tentar encontrar um pouquinho de paz. E assim sendo, aquele caso esfriou. Sem provas, sem suspeito, não havia nada mais que a polícia pudesse fazer. A Shelley então resolveu seguir sua vida em frente e em 1988 ela conheceu um homem, se apaixonou por ele, casou-se e teve 2 filhos com esse homem. Ela teve 2 filhos então e sua vida estava bem tranquila. Ela estava cuidando do seu marido, dos filhos, mas lá no fundo ela nunca esqueceu o que aconteceu com sua amiga Angela e como a justiça ainda não havia sido feita naquele caso. Foi então que em 2004 a Sheila conta que aconteceu uma coisa surpreendente, algo muito forte, algo que quando ela conta ninguém acredita. Em 2004, já 20 anos após o assassinato, a Sheila havia se mudado para o Tennessee, já tinha 2 filhos, né? Certa noite então ela estava estudando a Bíblia em casa e para Sheila aquela tarefa era muito difícil, pois as letras pequenas da Bíblia eram difíceis de se enxergar, algo muito difícil de se fazer quando se é dislexa como Sheila. E então, enquanto Sheila lia a Bíblia, ela conta que olhou para a direita e viu sua melhor amiga, Angela, bem ali em sua frente. A Sheila então pensou, será que eu estou sonhando? Estou dormindo? O que está acontecendo? A Angela não disse nada, só ficou ali, com seu enorme sorriso. A Sheila nunca acreditou em fantasmas, mas ela era uma mulher de muita fé e acreditava em mensagens do além. Naquele momento então a Sheila pensou, chegou a hora. Imediatamente pegou o telefone e ligou para o departamento de polícia de Dallas. A Sheila então tentou falar com o antigo investigador do caso. Aquele homem havia se tornado um amigo pessoal de Sheila e chegou até a ir no casamento da moça. Ela ficou ligando, mas ninguém atendia na delegacia de Dallas. Ela tentou ligar para o investigador, mas o homem não a atendia. Após ligar por mais de 50 vezes, alguém em Dallas resolveu atender o telefone e informou para Sheila que aquele caso estava abandonado há mais de 20 anos. Aquilo deixou Sheila muito irritada, pois segundo ela, o tal do Russell, o amigo da Angela, era o culpado. Como a polícia pôde ter parado de investigar aquele suspeito? Aquilo não era justo com sua amiga Angela. Em 2004, os estudos de DNA já haviam avançado muito, e então já era possível identificar uma pessoa através de material genético. A Sheila então estava muito animada com isso, pois talvez agora fosse possível identificar o autor daquele crime brutal. A Sheila continuou então ligando ali para a polícia e pedindo para que eles fizessem um exame de DNA com o material coletado no dia do crime. Mas a Sheila infelizmente recebeu uma notícia muito triste, que foi como um banho de água fria. Alguém da delegacia de Dallas disse que todas as provas do crime foram destruídas em uma enchente que havia alagado a delegacia alguns anos atrás. Mas isso não desanimou Sheila. Algo dentro da moça dizia que aquela informação era falsa, que era mentira, que a polícia só não queria reabrir o caso porque aquela investigação iria consumir muito tempo e dinheiro. Então a Sheila continuou sua saga e tornou a pedir para a polícia reabrir o caso. Até que um dia a sorte sorriu para Sheila. Em uma dessas ligações para a polícia de Dallas, um policial novato atendeu ao telefone. Como se tratava de um novato, ele não sabia de tudo que estava acontecendo, então Sheila contou toda a história para o policial novato. E o mesmo então disse para Sheila que todas as provas do crime estavam lá, na delegacia, intactos, que não haviam se perdido em enchente coisa alguma. Aquela era a fagulha de esperança que faltava para Sheila. O policial novato ainda disse que iria conversar com o sargento e que a polícia ligaria de volta para Sheila. Mas imaginem vocês, essa ligação nunca aconteceu. De qualquer forma, agora ela sabia que eles podiam sim voltar a investigar. A Sheila morava em um condomínio fechado e tinham vários ex-policiais e seguranças que moravam ali junto com ela. Então, em um dia, eles estavam ali conversando, com os seus vizinhos e a Sheila resolve contar para eles o caso. Ela disse que estava muito cansada de ser ignorada pelos policiais daquela forma.
E neste momento, o vizinho diz para ela que ela deveria fazer um curso de detetive particular. Sheila adorou a ideia, porque ela sabia que se ela conseguisse se tornar uma detetive particular, ela teria acesso a arquivos do inquérito e a outras informações ali que pessoas comuns não têm acesso. A Sheila então começa a estudar sem parar para passar nas provas, e ela conta inclusive com o apoio de seu filho. Após muito estudo, ela faz a prova e, imagine vocês, passa com louvor. Sheila agora era uma detetive particular. Sheila então procura a polícia para ter acesso ali às informações do caso, mas algo frustrante acontece. A polícia mais uma vez ignora a pobre Sheila. A frustração dela só aumenta então, e ela resolve investigar o Russell por conta própria. Sheila tenta descobrir se Russell tinha se envolvido em mais algum crime ou alguma coisa parecida, mas não tinha absolutamente nada. Agora então o detetive Sheila também estava tentando descobrir se existia algum padrão no que aconteceu, se outros crimes aconteceram na mesma época, mas infelizmente suas investigações não a estavam levando a lugar algum. Até que finalmente, em 2008, 4 anos após Sheila ter retomado as investigações, o Departamento de Polícia de Dallas colocou 2 investigadores para cuidar de casos que haviam esfriado. Mas eram apenas 2 pessoas para investigar centenas de casos. A Sheila estava se sentindo muito esperançosa, até que ela recebeu uma ligação da investigadora chamada Linda. A investigadora então lhe dá uma excelente notícia, dizendo que todo o material genético coletado na época estava preservado, e que eles finalmente fariam o teste de DNA para saber quem era o culpado pela morte de Angela. O exame demorou em torno de 1 ano e meio para ficar pronto, mas então finalmente em 2009 sai o resultado. Sheila está em sua casa quando recebe uma ligação da investigadora. A investigadora só diz uma única frase: "Nós pegamos ele". A Sheila não estava se aguentando de satisfação e muita curiosidade. Ela tinha certeza que a investigadora iria falar que finalmente haviam pegado Russell. Mas não, o culpado pelo crime não era Russell. Era um homem chamado Donald Bass. Sheila ficou sem palavras, afinal. Quem era Donald Bass? Durante todos aqueles anos de investigação, Sheila nunca havia ouvido falar em Donald Bass, então ela resolve pesquisar sobre quem era esse monstro. E descobre que ele era um presidiário condenado que estava em liberdade condicional quando cometeu aquele crime covarde contra Angela. Aquele homem covarde já havia cometido vários crimes violentos contra mulheres. Ele não conhecia Angela quando atentou contra a vida da moça. Mas afinal, onde se encontrava Donald Bass naquele momento? Quando saíram os resultados dos testes de DNA, Donald já estava preso, porque 7 meses após ele ter tirado a vida de Angela, ele cometeu outro crime. Então, o Donald foi preso por sequestro. Este homem mau e perverso já estava atrás das grades, condenado à prisão perpétua. Quando finalmente saíram os resultados do exame de DNA, o departamento de polícia fez o mínimo que se esperava deles. Ligou para Russell para contar que eles haviam descobrido quem cometeu o crime e também para pedir desculpa por todos esses anos duvidando do rapaz. Linda, a detetive, conta que quando ela foi interrogar Donald, o assassino não quis falar com ela pelo simples fato que ela era uma mulher. Aquele maluco se recusava a falar com qualquer mulher e a obedecer a qualquer mulher. Ele gritava como um maluco, dizendo que todas as mulheres não prestavam. Ele foi então novamente aos tribunais para ser julgado por mais um crime. Agora ele estava sendo julgado pela morte de Angela. Ao dar seu depoimento, ele disse que não se arrependia de nada que ele havia feito em sua vida de crimes, mas declarou que se arrependia do que havia feito para Angela. Aquele homem estava provavelmente falando aquilo para tentar escapar da pena de morte. Durante o julgamento, muitas mulheres testemunharam contra Donald. Sua ex-mulher declarou que havia tido um filho com Donald que sofreu muito nas mãos daquele ser sem escrúpulos. Ele batia em sua ex-mulher e fazia coisas com ela contra a vontade da moça. Então, em junho de 2010, Donald Bass foi condenado à pena de morte. Ele ficou no corredor da morte até o ano de 2022, mas sua pena nunca pôde ser executada, pois aquele maníaco veio a morrer em 2022, aos 74 anos de idade, devido a um ataque do coração. Posteriormente, Sheila se encontrou com Russell e pediu perdão para o rapaz por ter acusado ele e duvidado de Russell. O Russell então neste momento disse que se sentia aliviado e que Sheila fez a coisa certa porque finalmente conseguiram resolver o caso de Angela. Muitas pessoas então reconheceram o trabalho e a determinação de Sheila em resolver o caso
E após receber inúmeras cartas de pessoas dizendo para ela não desistir e de outras pessoas também pedindo ajuda, a Sheila resolveu seguir ali a carreira de detetive. E até hoje, ela ajuda a polícia a desvendar os casos mais brutais de todos os tempos. Quando perguntaram para Sheila se ela estava feliz com o desfecho do caso de Angela, ela responde que estava aliviada, pois Donald não vai mais causar mal a ninguém. Porém, Sheila diz que felicidade não era a palavra que definia seu sentimento, já que o fato de Donald pagar por seu crime não vai trazer sua amiga Angela de volta. Segundo palavras de Sheila, eu não me sinto bem, mas eu me sinto em paz pelo fim deste mistério. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais casos como este. Eu vou deixar aqui no card para você conhecer também a história de Tess Ritchie, uma moça que foi brutalmente assassinada. Uma história cruel e covarde. Clique aqui e acompanhe este caso também. Obrigado.